O edital foi publicado. E adivinhe só? Teremos questões dissertativas. Sabe aquele momento em que você olha para a bibliografia do edital e você contempla alguns itens que te causam um friozinho na barriga? Isso acontece com muita gente quando descobre que teremos avaliação dissertativa além da prova objetiva. Mas o nosso objetivo aqui é desconstruir esse friozinho na barriga. E como que a gente faz isso, professora? Dominando o conhecimento. Nessa manhã, nós vamos tratar sobre como construir uma questão dissertativa, olhando para a banca da VUNESP, que foi a última banca utilizada pela Prefeitura de São Paulo. Eu sou a professora Valéria Machado, sou pedagoga, psicopedagoga, mestre em educação e faço parte da equipe Tô na Aula SP, que somos uma plataforma de educação à distância com o principal objetivo de ajudar e instrumentalizar professores a ingressarem na carreira pública. Hoje nós teremos a professora Ivanildes Moreira, ela que tem mais de 25 anos na preparação de profissionais para concursos públicos na área da educação, que vai compartilhar conosco toda a sua experiência, a sua técnica para a construção de uma questão dissertativa. Agora, nós vamos olhar para uma prova que foi aplicada pela banca da VUNESP para professores da educação infantil. Você que está aí nos acompanhando pelo Instagram, corre aqui pelo YouTube, que a nossa conversa, a nossa aula vai acontecer toda aqui nesse ambiente e você é nosso convidado. Aqui você vai poder acompanhar a nossa prova, é isso mesmo. Nós vamos olhar na íntegra a folha da prova, porque no momento da prova é esse documento que vai chegar para você e com muitas orientações. E hoje, para te ajudar a olhar para essas orientações, eu vou fazer o passo a passo com você. Nessa prova, nós vamos encontrar 3 questões dissertativas e nós vamos escolher uma para responder juntos e a outra vocês vão responder sozinhos após a aula da professora Ivanildes, com toda a técnica, com todas as dicas, com todas as informações que vamos passar aqui nessa aula. Combinado? Vamos lá? Pessoal do Instagram, corre para cá para o YouTube. Vou pedir para a Priscila projetar aí nos comentários para mim o link do YouTube. Vem para cá, vem para cá. Quem já está aqui com a gente, manda aí um cafezinho, um bom dia. Eu sei que já tinha gente aguardando, já me mandaram mensagem lá nos grupos. Olha só, vamos falar, antes da gente pensar na resposta, né, da dissertativa, nós vamos olhar para a pergunta, a estrutura da dissertativa. Antes de responder algo, eu preciso entender o que está me sendo perguntado. Esse é um erro muito comum que acontece com os candidatos. Respondem algo que não está sendo perguntado. Isso está atrelado a quê, professora? Isso está atrelado à questão de interpretação de texto. Isso aqui está atrelado ao nosso nível de compreensão de receber uma comanda, interpretá-la e aí sim estruturar a nossa resposta. Então, a gente percebe que são vários fatores que compõem a questão dissertativa, certo? Primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala sobre questões dissertativas é que nada mais é do que uma aprendizagem com base em um problema, com base em uma situação. Normalmente, quando a gente fala de questões dissertativas relacionadas à banca, relacionadas à educação, desculpa, você sempre vai encontrar uma situação do cotidiano escolar e o avaliador vai pedir que você disserte, que você fale sobre aquela situação, apresente uma resolução para aquela situação, problema, com base em um determinado autor. Ou ele pode não indicar o autor, mas ele espera que na sua argumentação você apresente referenciais teóricos para embasar a sua fala, para embasar o seu texto. Lembrando, eu sempre falo isso,
Nós somos profissionais especialistas, então nós não podemos falar do lugar do senso comum. Nós precisamos falar do lugar científico, do olhar com o olhar acadêmico, certo? Quando eu olho para a minha questão dissertativa, para o meu desafio, eu preciso ter em mente que eu preciso trazer uma resolução para aquela situação, para aquele problema. Normalmente a banca vem assim: em que situação você está? Nessa situação, qual seria o seu procedimento, né? Ela descreve toda uma situação. Como você faria a mediação nesse caso? Olhando para uma prova de coordenador pedagógico, a situação problema, ela vai ser sempre atrelada à relação de quem? Do coordenador e do grupo docente da escola, ou do coordenador e da família da criança dessa escola. No caso, nós aqui estamos olhando para o professor, né? Nós estamos aqui focados em nos preparar para um concurso, para uma prova de professor de educação básica e da educação infantil. Logo, as situações problemas, elas vão nortear os lugares relacionados a esse local de fala. Então, vão ser situações atreladas à relação docente e criança, docente e estudante, certo? Então, tendo isso em mente, a gente já vai partir dessa premissa de que lugar de fala eu estou falando. Se eu estou prestando uma prova para professor, eu não vou trazer nos meus argumentos nada relacionado à coordenação, à gestão, à relação com a família. Não. Eu vou trazer argumentos relacionados à minha postura como professor, ao que eu adoto, o que eu acredito como professor. Porque isso já vai mostrar para o avaliador qual é a sua concepção docente. Se você tem clareza das suas atribuições relacionadas ao concurso que você está se propondo a fazer, certo? Dito isso, a gente precisa ter clareza de algo muito importante. E isso eu gostaria que vocês pegassem aí caneta e papel. Por que caneta, professora, e lápis não? Aí agora aqui é um adendo meu, tá bom? Eu acredito, na hora da prova, o avaliador, né? Vocês vão escrever a caneta a resposta. Vocês não vão escrever a lápis. Ainda que você tenha um espaço de rascunho, nós vamos ver isso hoje na folha de resposta, você vai escrever a caneta até mesmo no seu rascunho. E isso eu quero colocar que está muito atrelado à questão da segurança. Por que a gente escreve a lápis? Por que a gente escreve com o lápis? Quando a gente tem a possibilidade de apagar. Nesse contexto, a gente não vai apagar, a gente vai escrever. Então, até nas nossas anotações, a gente vai treinar fazê-los já a caneta. Parece uma coisa boba, uma coisa simples, gente, mas isso tem uma questão cognitiva muito forte, que você pode não ter percebido ou você pode não ter pensado até hoje, mas está exatamente atrelado à nossa segurança. Quando a gente vai argumentar, tanto falando quanto escrevendo, a gente precisa demonstrar segurança do que estamos fazendo e do que estamos falando. E isso é perceptível até mesmo na escrita. Outra dica: nunca coloque eu acho. O avaliador não quer saber o que você acha. Nesse contexto, a minha e a sua opinião pouco importa. Ele quer saber o que nós acreditamos com base na teoria. E é exatamente nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Quando a gente responde uma questão dissertativa, a gente precisa ter a clareza do desafio que nós temos de conectar dois espaços. O espaço atrelado à realidade social e a teoria, tá? Quando a gente vem fazer uma análise de caso, quando a gente vem analisar uma situação do cotidiano, a gente precisa criar essa conexão. Professora, como que eu faço isso? Esse é o grande desafio da questão dissertativa. E a gente vai fazer isso juntos hoje. Eu escolhi uma questão aqui, é a primeira questão
da prova dissertativa da Prefeitura de São Paulo, uma prova que foi aplicada em 2015 para educação infantil. Inclusive, é uma das provas em que eu fui aprovada. Aliás, é um dos cargos em que eu atuo hoje. Eu ingressei na Prefeitura de São Paulo com essa prova, passando por essa avaliação. Essa foi uma das provas em que eu fui aprovada na Prefeitura de São Paulo. E nós vamos olhar para ela e nós vamos construí-la juntos, com os principais pontos que vocês precisam se atentar. E buscando exatamente isso que eu estou falando para vocês. Desenvolver essa conexão da realidade empírica, da realidade social, do cotidiano diário da escola, da educação, do ambiente da sala de aula e da realidade e da proposta que a teoria nos traz, tá? Que o olhar científico, acadêmico nos traz. E é esse o nosso desafio nessa manhã. É aprender a estabelecer essa conexão de forma muito clara. Por quê, professora? Vou voltar a frisar isso. É porque é exatamente isso que a banca avaliadora vai exigir que você, candidato, apresente na prova. Ela quer verificar se você tem essa capacidade de estabelecer relação com a teoria e a prática. Muitos de nós já ouvimos aquela expressão assim: a teoria é uma coisa, a realidade é outra. Isso eu não aprendo na faculdade, isso ninguém me explica como faz. Sim, muitas vezes o que nós discutimos na sala de aula, lá na faculdade, pode não estar tão próximo da nossa realidade empírica. Mas o trabalho pedagógico desenvolvido com intencionalidade, considerando as concepções teóricas de educação, de infância, a minha própria concepção como docente, a minha concepção do brincar, a minha concepção da alfabetização e do letramento, ela precisa sim estar embasada na teoria. É isso que vai nortear um trabalho pedagógico de qualidade com intencionalidade. E isso é uma coisa que nós queremos aqui no Tô na Aula. Nós não queremos apenas preparar você para ingressar na carreira pública, mas o nosso objetivo maior é capacitar profissionais que sejam aprovados, sim, na carreira pública, mas que sejam capazes de desenvolver uma prática de excelência, porque nós somos defensores da educação pública de qualidade, partindo do pressuposto que o acesso à educação pública é um direito, e mais do que um direito de ter o acesso, é ter acesso a essa educação com qualidade. Isso é um direito. O professor Dermerval Saviani, ele traz isso de forma muito específica e singular na pedagogia histórico-crítica, quando ele diz que todos temos o direito de ter acesso ao que há de mais rico produzido, intelectualmente, cientificamente, tecnologicamente. E esse direito, ele se estende lá às nossas crianças e bebês e adolescentes e adultos da EJA, da educação pública. Nunca se esqueça disso, que isso faça parte dos seus princípios quando você decide ingressar na carreira docente, certo? Voltando lá para a nossa questão de conectar a realidade empírica, a realidade social do contexto da escola com a teoria, além de estabelecer essa conexão, a gente precisa ter clareza de uma coisa, que quando esse processo acontece lá na nossa realidade social, a gente tem, cronologicamente, a gente passa por vários processos, tá? Então, eu tenho lá a situação, problema que a questão dissertativa me traz. Se fosse lá na realidade, no meu cotidiano da escola, eu tenho vários dias, vários momentos para olhar para essa questão, para registrar no meu caderno as observações. Na hora da prova, não. Eu tenho essa, vamos dizer que seja uma desvantagem. Desvantagem não. Nós temos esse desafio. Partindo desse desafio de colocar ali na hora, sem toda essa bagagem do contexto, de toda essa bagagem da observação que eu tenho no dia a dia, eu preciso olhar de forma muito assertiva, para eu não me perder na hora de colocar os meus argumentos. A gente vai falar sobre isso aqui também hoje na aula. Como organizar os meus conhecimentos, os meus argumentos na hora de dissertar sobre uma questão de forma coerente, de forma objetiva, de forma pontual e mais do que isso, de forma clara.
Quando a gente escreve algo, né, a gente precisa pensar nesse processo de interlocução até chegar nesse avaliador. Se o que eu escrevi está de acordo com o que eu pensei, e se o que eu escrevi vai chegar para esse avaliador da forma como eu pensei e idealizei. Por isso a gente faz o rascunho antes de passar para a folha principal de resposta, certo? Qual que é a vantagem do rascunho, professora? No rascunho, eu levanto todas as minhas hipóteses para responder a minha questão. E depois, na releitura do meu rascunho, eu valido essas hipóteses. Essa hipótese eu vou usar, essa hipótese sim, isso aqui não tem nada a ver, estou fugindo do assunto. E a gente vai olhar tudo isso hoje na nossa folha de resposta. Vocês vão observar que a VUNESP, ela usa ela dá essa vantagem para o candidato, ela dá um espaço na sua folha de rascunho para você estruturar a sua resposta primeiro, para depois você passar para a sua folha de resposta. Por que eu trouxe esse material aqui hoje, gente? Porque eu sei que tem muitos candidatos que nunca sentaram para fazer uma prova de concurso público e nunca se depararam com essa estrutura da folha de resposta. Por isso, a gente vai trazer isso hoje aqui para vocês, para a gente olhar com muita calma, olhar item por item, porque isso também faz parte da preparação para a dissertativa. A primeira vez que eu sentei para fazer uma prova que haviam questões dissertativas, eu não tinha conhecimento dessa estrutura. Né? Eu nunca tinha visto a folha de resposta de uma dissertativa. E foi muito desafiador, porque vocês vão ver, a gente tem uma série de orientações nessa folha, e quando você está ali na tensão da prova, na preocupação em responder a questão, e o seu tempo correndo, né? Algumas orientações podem passar despercebidas. E, veja bem, alguma dessas orientações, quando não seguidas, elas podem causar a sua desclassificação, ou seja, você pode ter feito a resposta mais sensacional, mais perfeita do mundo. Se você não se atentar a alguma dessas orientações, o avaliador não vai nem ler a sua resposta, tá? Por isso eu quis trazer essa parte introdutória para você estar capacitado e preparado na hora de responder a sua dissertativa, para que você não seja surpreendido, né, por nenhum ponto que você não tenha se atentado. Pessoal do Instagram, vou desligar a live aqui. Corre todo mundo para lá. Vou pedir, se você tiver alguma dúvida, alguém quiser precisar do link para ir para o YouTube, pode mandar um direct que a gente manda para você lá, tá bom? E corre, vem para cá para o YouTube, que agora eu vou compartilhar aqui com vocês a estrutura da folha de resposta da prova dissertativa que foi aplicada para o cargo de professor de educação infantil pela VUNESP no ano de 2015. E nós vamos nos basear por ela para entender a estrutura dessa folha de resposta, tá bom? Então, corre para lá, vamos todo mundo lá para a nossa sala do YouTube. Olha só, pessoal, vou compartilhar com vocês aqui a folha de resposta, tá? Deixa eu abrir com vocês aqui, colocar para compartilhar a minha tela. Coloca um ok aqui no grupo para mim, ou no grupo, ó, desculpa, aqui nos comentários, coloca um oi aqui para mim. Quem tá aí, tá com papel, com caneta, fez sentido esse conteúdo até agora para vocês? Vocês estão anotando? Tá direcionado? Olha só, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Espera aí, compartilhar. E olha só, deixa eu abrir o doc aqui para vocês. Tá ok? Tá aparecendo aí? Vou cortar aqui. Tá aparecendo a prova para vocês? Espera só um minutinho aqui, gente.
que eu vou... Peraí, vamos pegar um toque daqui, ó. Olha só. Essa daqui, gente, é a estrutura da prova dissertativa, tá? Prefeitura do município de São Paulo. Essa prova foi aplicada em 2015 para o cargo de professor da educação infantil, exclusivamente para a SEI, tá? Como vocês podem ver, esse é um documento, ele vem com um leitor óptico, porque essas provas elas são lidas depois, tá? Com os equipamentos lá pela banca. Então, tomem muito cuidado para não rasurar esses espaços, tá bom? Nem para molhar, às vezes a gente tem garrafinha de água, tem alguma coisa na mesa. Procure deixar a sua mesa sempre limpa, seca, a sua mãozinha também, né? Na hora da prova. E aqui ele traz toda uma orientação que eu quero ler com vocês. Então, olha só. Você recebeu esse caderno contendo 3 questões dissertativas. Então, aqui ele já traz para você que você terá 3 questões para ser respondidas. Por que eu estou frisando isso? Porque eu já ouvi muitos candidatos dizendo que não viram a questão na hora da prova. A tensão era tanta, a ansiedade, o nervosismo era tão grande que a pessoa respondeu apenas a primeira questão e não virou a página, tá? Para ver que tinham outras questões. Por isso a importância de você ler essas orientações, porque aqui a banca já está te dizendo, olha, você tem 3 questões para responder. Confira os seus dados impressos na capa deste caderno, eles precisam estar corretos para que a nota seja atribuída a você e não a outra pessoa, tá bom? Vocês precisam, quando for permitido abrir o caderno, verifique para se está completo ou se apresenta imperfeições, tá bom? Caso haja alguma imperfeição, vocês vão informar o fiscal da sala. O fiscal da sala, ele é seu amigo, viu, gente? Ele é seu amigo e ele tá ali para te ajudar, para te auxiliar. Então, tem alguma dúvida, tem alguma coisa, levanta a mãozinha e chama o fiscal da sala. Tem dados errados na prova, por mínimo que seja, por mais que você ache isso aqui não vai me atingir, avise o fiscal. Um número errado no documento. Isso pode impedir de que essa prova ela seja atribuída a você, tá bom? Assine apenas no local indicado na capa. Qualquer identificação ou marca feita pelo candidato no corpo deste caderno que possa permitir a sua identificação acarretará a atribuição de nota 0 à prova. Olha só. Esse é um ponto muito importante, gente. Um erro nessa orientação pode gerar uma nota 0 à sua prova. E é disso que eu quero falar com vocês. Por isso a importância de trazer essa orientação para você, tá bom? Isso aqui, professora, é a estrutura da banca da VUNESP, certo? Só que, e se a banca for outra, professora? Não tem problema, gente. Essas orientações virão, talvez, lá num desenho diferente, mas virão as mesmas orientações, porque são orientações de segurança, tá bom? É vedado em qualquer parte do material recebido o uso de corretor de texto, de caneta marca-texto ou de qualquer outro material similar. Ou seja, no dia da sua prova, gente, leva 2, 3 canetas azuis, tá bom? É isso que você vai precisar. Redija as respostas com canetas de tinta azul ou preta. Por que a professora está falando azul? Porque eu já vi banca que chega na hora e fala, eu quero só azul. Eu quero só preta. Então, normalmente, quase que 100%, a azul é aceita. Então, leve sua caneta azul e leve mais de uma, tá? Porque pode ser que a sua caneta não pegue na hora. Os rascunhos não serão considerados na hora da correção, então fique tranquilo. No rascunho você pode rabiscar, riscar, fazer garatuja, solzinho, não tem problema, isso não vai ser considerado, tá? A ilegibilidade da letra acarretará prejuízo à nota do candidato. Atenção a isso. Pensa lá, gente.
Quantas pessoas, quantos candidatos, né, se inscrevem para um concurso desse nível, da Prefeitura de São Paulo? Quantas provas? Você acha que o avaliador vai ficar lá gastando horas tentando descobrir o que você escreveu? Não, ele não vai. Por isso já está aqui na orientação. Que a responsabilidade de ter uma letra legível é sua, tá? Não da banca. A capacidade da banca não é ela que vai decodificar os seus manuscritos lá, tá bom? Então, se atentem a isso. Espero que ninguém precise aqui fazer um caderninho de ortografia, como que antigamente a gente dava para as crianças para ficar com a letrinha legível, mas treinem isso. É interessante falar sobre isso, né? Porque hoje pouquíssimas pessoas fazem anotações à mão, né? E esse acaba sendo um treino também. A duração das provas objetiva e dissertativa é de 4 horas e 30 minutos, já incluindo o tempo para preenchimento da folha de resposta e a transcrição das respostas definitivas. Está aí um outro desafio, um outro atributo que um concurseiro gabaritado precisa ter. A gestão do tempo. E a gente vai falar sobre isso, tá? Mais para frente, já temos programado aqui nos nossos conteúdos. Porque já aconteceu também do cara terminar a prova e aí deu o horário e o cara não passou as respostas para a folha de resposta. Isso tanto para a prova na prova argumentativa, quanto para a prova dissertativa precisa ser gerido esse tempo. Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorrido 75% do tempo de duração das provas. Deverão permanecer em cada uma das salas da prova 3 últimos candidatos. Isso é uma medida de segurança, tá? Quem nunca fez concurso, os 3 últimos candidatos precisam sair juntos, porque não pode ficar sozinho apenas o avaliador e um candidato, tá bom? Para que não hajam fraudes. É uma segurança que as bancas usam para constatar. E você assina, né, lá um documento, como se fosse uma ata de que você está vendo que a última pessoa entregou a prova e não teve nenhum contato, nenhuma orientação com o avaliador da prova. Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas, certo? Olha só, aqui tem os seus dados, o local que você assina, tá bom? Agora, bora lá. Questão 1. Aqui eu quero mostrar para vocês, ó, tá vendo? A folha vem com uma marca d'água, escrita rascunho, tá vendo? E aí, embaixo tem aqui, gente, ó, questão 1, resposta definitiva. Então, vocês vão fazer o rascunho aqui, nessa folhinha, e depois você vai passar a sua resposta definitiva para cá. Uma particularidade minha, eu não gosto de fazer rascunho, gente. Mas isso sou eu, tá? Eu gosto de ir direto para a folha definitiva, para a folha de resposta. Porque a minha mente, quando ela começa a trabalhar e ela começa a estabelecer a questão, eu vou direto para a minha resposta. Mas por que isso, professora? Porque você é muito inteligente? Olha, nós somos seres dotados de muita inteligência, todos nós, tá? Tudo vai do quanto você estimula essa inteligência, né? Tudo vai do quanto você investe nisso. E eu já venho há muitos anos fazendo concurso público, me preparando para os meus concursos, ensinando outras pessoas. Isso é uma coisa que amadurece e nos ajuda muito a aprimorar o nosso próprio conhecimento quando a gente ensina, compartilha esse conhecimento com outras pessoas. Então, eu já tenho. Quem está aqui no YouTube, tem um vídeo aí na nossa página falando sobre as 3 dicas de como construir uma questão definitiva. Uma questão dissertativa, desculpe. E eu coloco essa questão da estrutura, né? Da introdução, da argumentação e da conclusão. Então, eu já tenho isso muito bem estruturado mentalmente. De quanto eu vou gastar com a minha introdução, como eu vou linkar a minha introdução com a minha argumentação e como eu vou fazer o fechamento de tudo isso lá na minha conclusão, tá? Por isso, por prática, eu vou lá para a página de resposta direta. Aí, aqui na prova, ó, vocês vão ver questão 2,
o texto da pergunta, tá vendo? Eles foram bem generosos nesse enunciado, são enunciados curtinhos. Rascunho, folha definitiva, e da mesma forma com a questão 3, tá bom? Se der tempo, gente, que nosso tempo tá bem apertado, eu quero entrar aqui nessa questão 3. Mas para hoje eu trouxe para a gente discutir a questão número 1, tá bom? Bora lá. Olha só. Questão número 1. O que ela traz para nós? De acordo com a orientação normativa número 1. Então, o avaliador está partindo do pressuposto em que você leu as normativas de orientação que orientam, neste caso aqui, a Prefeitura de São Paulo. O que são essas normativas? São as normativas que bebem lá nas leis nacionais, nas leis municipais e que trazem as normativas que vão normatizar, orientar todo o trabalho desenvolvido na rede, no caso aqui a rede de São Paulo. Então, a normativa número 1, ela traz que as concepções sobre criança e infância são construções sociais, históricas e culturais que se consolidam nos diferentes contextos nos quais são produzidas e a partir de múltiplas variáveis como etnia, classe social, gênero e condições socioeconômicas da quais essas crianças fazem parte. Considerando essa premissa, defina, olha aqui, nossa primeira comanda, defina de que modo configura-se o conceito de criança e infância nos dias atuais. Atenção, querido candidato. Vamos lá. Antes de entrar na questão, olha isso aqui. Em hipótese alguma será considerado texto escrito nesse espaço, porque é o nosso rascunho, tá bom? E aqui a resposta definitiva. Deixa eu falar outra coisa para vocês muito importante. Orientação, não assine essa folha e não escreva aqui nas laterais, viu, minha gente? Acabou a linha também, não me escreva aqui nessa parte de baixo. Tudo que estiver fora da linha, do espaço que foi dado a você para responder essa questão, vai ser desconsiderado, tá bom? Olha só, vamos olhar para a nossa questão. Defina de que modo configura-se o quê? O conceito criança e infância. Então, ele quer saber qual é o conceito de criança e infância que você, candidato, que está se candidatando a essa rede de ensino, traz consigo. Por quê? Porque o seu conceito de criança e infância vai dizer muito como será a sua prática, como será o seu planejamento, como será a sua mediação no trabalho pedagógico com as crianças. No caso aqui, com as crianças e os bebês. Só que ele quer saber o seu conceito, pessoal. Ele quer saber o seu conceito como mãe, como pai, como tia. Ele quer saber o seu conceito de acordo com uma autora que você gosta muito? Não. Como eu sei que não, professora? Porque ele começa o enunciado da questão te dando a comanda do lugar que ele quer que você tenha consultado, né? Porque fez parte da bibliografia desse concurso essa normativa. Então, você vai olhar lá, você vai lembrar o que você viu sobre essa normativa e o que ela traz sobre criança e infância. De repente, eu não li essa normativa, ou eu não estou conseguindo lembrar na minha mente essa normativa. O que você vai fazer? Você vai olhar aqui para o seu enunciado. Você vai olhar aqui para o seu enunciado. O que ele coloca aqui, gente? Ele traz uma parte da normativa. E aqui eu quero chamar a atenção, quero que vocês anotem aí 3 palavrinhas-chave, tá? Eu vou confessar para vocês que na hora da prova, eu não me lembrava na íntegra dessa normativa, tá? Por mais que eu tenha passado por ela.
Mas eu tinha muita clareza de uma concepção de um teórico que eu sabia que fazia parte das concepções da Prefeitura de São Paulo. E foi a ela que eu me apeguei para construir a minha questão dissertativa nesta prova. Eu não lembro de cabeça agora, gente, a minha pontuação. Mas o que eu sei dizer para vocês é que eu fui bem classificada, eu fui aprovada e eu fui nomeada, tá? Então, o que eu fiz nessa questão? Fui nomeada e estou atuando. Estou na Prefeitura de São Paulo, ingressando por meio desse cargo, por meio dessa prova. Eu lembrei da teoria do psicólogo Vygotsky. O que Vygotsky traz? Que nós somos constituídos socialmente e nós constituímos a história socialmente também. E que as aprendizagens se dão por meio das interações sociais. E olha o que ele traz aqui: construções sociais. Vygotsky defende que nós somos seres históricos, que nós construímos a história e somos constituídos pela história também. Olha a palavrinha que eu tenho aqui: históricas. Culturais. Vygotsky, ele vem derrubar aquele conceito da criança como tábula rasa. Ele traz que a criança ela já traz vivências do seu meio, da sua casa, da sua vizinhança, dos ambientes sociais que ela frequenta. Um exemplo, a igreja, ambientes sociais, o shopping, os lugares que essa criança convive. Ela já traz uma bagagem cultural que constitui quem ela é. E que se consolidam onde? Onde que elas se consolidam? Na autopercepção dessa criança, na percepção, na leitura que ela tem, que as pessoas têm dela, na classe social em que ela vive, no seu gênero e também nas suas condições socioeconômicas. Então, quando eu falo para vocês que nós não podemos falar do lugar do senso comum, é exatamente isso. A gente precisa beber em uma fonte acadêmica, em uma fonte científica, para estruturar a nossa resposta, tá bom? Então, para construir essa argumentação, eu me baseei nesse teórico. Como que a gente começa a nossa resposta? Pegando o gancho da última pergunta que ele coloca aqui, da solicitação que esse avaliador coloca. Defina de que modo configura-se o conceito de criança e infância. Você vai começar de acordo com a normativa, de acordo com a teoria de tal, ou considerando o teórico fulano de tal. Vou introduzir a minha resposta. Considerando o psicólogo da educação, Leontief Vygotsky, ou só Vygotsky, que traz a teoria, que traz a concepção da psicologia da educação, considerando a criança como um ser social e histórico. E aí eu venho dissertando sobre a concepção de criança e infância partindo do olhar desse teórico. Tudo bem? Tá fazendo sentido para vocês? Coloca aqui nos comentários para mim. Vou sair aqui do compartilhamento de tela, voltando aqui para vocês. Tá fazendo sentido? Muito bom. Olha só. Agora, nós vamos ter um pequeno intervalo, tá? 5 minutinhos, porque nós vamos receber a nossa convidada. Aproveita esse momento, reabastece lá a sua caneca, a sua água, dá aquela levantada, espreguiça, alonga, porque agora vem um conteúdo muito bom, com uma professora que é referência no assunto, com muito tempo aí, com muitos anos de experiência na formação de candidatos para o concurso público, tá bom? Então, não sai daí, fica aí, levanta aquele momentinho para você ir no banheiro, tomar a sua água e a gente volta já.